Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? 16 horas e 1 minuto aqui no Brasil e nós já estamos ao vivo. Que maravilha! Uma segunda-feira, quem diria? Numa segunda-feira, aqui nós trabalhando aqui dentro da chácara, da minha mini chácara, que é uma delícia. E hoje eu vou trazer uma convidada muito especial que garanto que vocês vão adorar, que é a Solange. Isso é a Solange Gardão, que é uma coach. Ela fala sobre família, ela fala sobre filhos, sobre pré-adolescentes e adolescentes. Tenho certeza que você, se tiver com esse problema na sua casa, você vai se identificar e com certeza você vai aprender com a Solange como que você deve trabalhar isso aí dentro da sua casa, como que você deve se comportar com o seu filho, com a sua filha, porque adolescente não é brinquedo, não. Então você vai poder hoje conversar com a nossa convidada, com a minha convidada, sobre esse assunto. Vamos aguardar mais um pouquinho alguém chegar. Estão chegando, oh beleza. Minhas amigas aqui estão chegando. Elisângela, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Vamos aguardar mais um pouco. A minha e ela vai estar conosco daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre filhos e sobre como... Oi, Solange! Olá! Boa tarde! Tudo bem, Sandra? Eu agora fiquei melhor ainda, você está aqui comigo, eu fiquei bem melhor. Tá tudo bem, Solange? Tudo ótimo, amada. Tudo maravilhoso. E para mim também, melhor ainda por poder participar com você nesta tarde aí especial, né? Com certeza, minha amiga, vai ter aqui muita gente aí querendo saber como lidar com os filhos que são uma bênção de Deus, uma dádiva dos céus, mas chega um determinado momento na vida deles que Sim. existe toda aquela transformação hormonal, eles não se Oi, como? eles não se entendem, os pais às vezes não estão preparados para entendê-los, porque muitas vezes esquece que já foram jovens também e que, Sim. e que passaram por isso, e que hoje, às vezes, muitos pais ficam desesperados, né, Kelly? A Kelly Rocha está dizendo que não é fácil, não. Não é, Oh, e não é como não é fácil, hein, Kelly? Quando eles são pequenos, você ainda consegue estar ali com você, você consegue, né, ir ajeitando a conversa, o diálogo, mas depois que cresce, ai, ai, o negócio não é fácil. Tem, É isso aí. a Kelly tem um de 4 anos. Então, ainda você está Ai, que lindo. de 4 anos, ainda você vai chegar. E quando você chegar lá, você já vai estar doutrinada, você já vai estar sabendo como lidar com os filhos. E uma das questões que eu mais recebo, porque você sabe que eu trabalho com as artesãs, e muitas das Sim, artesãs elas trabalham em casa por conta disso, por conta de poder cuidar dos seus filhos, dar aquela atenção, ver o crescimento, dar toda a estrutura. Mas é hoje verdade. a gente está vivendo numa época de tecnologia. E a tecnologia você tem que. Você tem que saber lidar com a tecnologia e muitas vezes as artesãs, não só as artesãs, mas as mulheres que têm um Sim, pouquinho, né, já sentem um pouco de dificuldade em poder se conectar na internet. E a gente exato. sobre esse assunto hoje aqui, não é, minha querida? Mas agora eu gostaria Vamos lá. que você se apresentasse,
para que as pessoas te conhecessem, sabessem do seu propósito, do seu trabalho que você executa. Então, se apresente aí, minha querida. Sim, com todo prazer. Como a Sandra já me apresentou, me chamo Solange, trabalho hoje como coach e, mais especificamente, coach de mães de meninas pré-adolescentes e adolescentes. Nossa, mas o que te levou a fazer esse trabalho, Solange? Experiência vivida, e por uma experiência vivida eu quero partilhar com essas mãezinhas, né? Que também podem estar vivenciando a mesma dificuldade que eu vivenciei lá atrás. Eu tenho um casal de filhos e a minha menina, ela me deu muito trabalho na pré-adolescência, né? Justamente por conta dessa efusão hormonal, pela descoberta do mundo, que é isso que acontece, né? A gente cria os nossos filhos, a Amadinha aí colocou que tem uma de 4 anos, então assim, essa idade é perfeita para a gente acolher, colocar embaixo das nossas asas, vai aonde nós vamos, coloca a roupa que nós escolhemos, tudo é amém. Mas quando chega na pré-adolescência, começa a vir as suas vontades, os desejos próprios, que é notório do ser humano, né? O ser humano vai crescendo, vai ganhando a sua individualidade. E com isso, nós mães ficamos perdidas. Não sabemos como lidar com a própria vontade dos nossos filhos. E aí, baseado, né, em toda essa dificuldade que eu vivi com a minha filhota, porque estava mais ausente, porque eu sou enfermeira, trabalhava em 2 empregos, e aí, dentro dessa caminhada, com essa dificuldade que eu tive, uma das coisas que eu senti, assim, muita necessidade de estar mais presente na vida dela. E com isso eu fui buscar, né, estudar para ser coach, trabalhar em casa e entrar para esse mundo fascinante do marketing digital. Mas que assim, que a gente se depara com várias dificuldades, né? Que parece um monstro. Nossa, as coisas mais simples, para quem já vivencia, né, nesse mundo, para nós iniciantes, transforma-se em grandes dificuldades. Mas que nada que a gente, com uma boa determinação, com garra, com vontade, a gente não consiga transpor. E aí veio, né, essa questão do ser coach, coach para mães de meninas adolescentes. E estou aqui para ajudá-las. Maravilha, com certeza você vai ajudá-las. Eu, por exemplo, não sou mãe, tá? Não tenho filho, não tenho. Não tive essa experiência que você está falando, por isso que você está assim, categorizada para falar do assunto. Eu participei da criação de sobrinho, de sobrinha, mas filho meu mesmo não. Mas não é porque eu não tive filhos meus que eu não sei a dificuldade que é. Eu Exato. sei exatamente a dificuldade que é, e é por isso que eu trouxe você aqui. Bom, então, o nosso tema de hoje é lembre-se, o projeto é seu. Oh, maravilha! Tá? Então, às vezes as mães confundem o projeto como sendo dela, como se o filho tivesse a obrigação de fazer. E você sabe, o filho que é adolescente, ele está em outra vibe. É assim que eles falam, né? Vibe, exatamente. Tá? Ele não tem paciência com a mãe ou com o pai para poder ensinar como é que se mexe, como é que se faz. Porque a cabeça é outra, a tecnologia, ela tem o seu alfabeto todo peculiar que você tem que entender. E às vezes exatamente. E às vezes o seu entendimento, às vezes não dá certo de você estar ali, você não entende, não entra na sua cabeça. Então você pede ajuda para o filho, mas o filho não está querendo saber. E aí o que eu percebo é que as mães ficam muito revoltadas com isso. Elas chegam para mim revoltadas porque o filho não quer ajudar, mas aí eu começo a conversar com elas e vou percebendo
Então, eu gostaria que você me dissesse por que que as mães têm esse comportamento de achar que os filhos têm obrigação de ajudá-los. Então, Sandrinha, nós, mães, tendenciamos a achar que os nossos filhos, eles transcrevem, assim, eles passam, saem da gente e dão continuidade àquilo que nós desejamos, né? Digamos que ele é um novo segmento nosso, porque saiu da gente... Só um minutinho. Só um minutinho. Ó, você continua falando, porque você sabe que eu moro numa chácara. E Sim. Aqui, pernilongos estão me pegando. Eu vou ali, você continua falando. Eu vou ali pegar um negócio para matar os pernilongos. Tá bom, amadinha. Tá bom, vou dar continuidade. Então, amadas, nós mães tendenciamos a achar que os nossos filhos dão seguimento às nossas vontades, né? É como se nós colocássemos os nossos filhos como um acelerador. Nós pisamos fundo e queremos que eles cheguem aonde nós não chegamos. E isso não está correto. Eu levei algum tempo para aceitar, né? Para assimilar e entender que não é assim. A partir do momento que nós colocamos, né, esse filho no mundo, esse filho ele ganha uma identidade própria. Esse filho ele tem um DNA próprio. Esse filho ele começa a ter a sua identidade própria, formada por nós mães. Mas nós mães, nós temos a missão de norteá-lo, de formá-lo, de educá-lo, de acolhê-lo e, acima de tudo, amá-lo e escutá-lo. Mas não de fazer com que eles façam e realizem a nossa vontade, os nossos desejos. Porque o nosso desejo, o meu desejo é meu desejo. É a minha vontade, é o meu sonho. Eu, por exemplo... Eu sou apaixonada por música. Eu cheguei a estudar piano clássico, né, na minha infância, mas não consegui dar continuidade. E quando eu tive o meu filho, né, eu botei ele para fazer piano clássico. Só que não, gente, ele cresceu e ele hoje é um baterista. Ele é apaixonado pela bateria. Então, olha aí, a gente está sempre transferindo para os nossos filhos algo que em nós ficou mal resolvido. E não podemos fazer isso. A gente precisa verdadeiramente olhar para o nosso filho e entender que ali está sendo formada uma identidade única, própria, individual. Apenas isso. Viu? Exatamente isso que eu também penso do assunto. Que a gente tem que dar essa oportunidade para nós resolvermos em nós. E não Sim. em outro, né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes, Sandra, a gente, nós somos mães, às vezes antes do tempo. A gente vira uma página sem nem ter finalizado aquele capítulo da formação do nosso próprio eu, da nossa própria identidade. Então, essas coisas mal resolvidas que ficaram na nossa história, que a gente não teve condições de finalizar, a gente leva para aquela nova história que está começando. Ou seja, transferimos para os nossos filhos. De forma errada, inadequada. Não vamos dizer errado, porque não existe certo nem errado, né? É uma questão de amadurecimento mesmo, né? De ter um olhar diferenciado para cada fase. Exatamente. E então, como que uma mãe que está nessa fase e está querendo aprender a usar a internet, assim como nós estamos fazendo aqui, Sim. É uma coisa hoje simples, para nós simples. Mas até a gente já quebramos muito a cabeça. Ponto, já quebrei muito a cabeça para saber como é que fazia uma live no Instagram. Então, eu tive que... Como eu não tenho filhos, o que eu faço? Eu não tenho para quem perguntar. Eu moro aqui dentro de uma chácara, eu e meu marido. Eu não tenho para quem perguntar. Então, eu pessoalmente tenho que ir à luta. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que perguntar para alguém. Eu tenho que me virar nos 30. Então, a minha realidade é diferente. Mas como uma mãe que tem um filho e que ela... Não, como que ela pode
trabalhar isso dentro dela, de não criar essa revolta ao receber um não, eu não vou ajudar. Não, agora eu não posso, agora eu vou fazer outra coisa. Não, daqui a pouco eu faço. E que esse daqui a pouco demora 1 mês, 2 meses e nada de acontecer. E essa mãe fica revoltada, fica achando que ela não está dando uma educação adequada, porque o filho não está atendendo-a. Sim. Tem aí para ela, e que ela começa a pôr coisa na cabeça, aí o projeto dela para, e ela começa a pôr culpa no filho que não quer ajudar. Ou meu projeto não vai para frente, porque eu não tenho ninguém. Ninguém. Então, eu gostaria que você explanasse sobre esse assunto para elas. Então, amadinhas, mãezinhas guerreiras, isso dá uma sequência daquilo que eu falei anteriormente, de uma fase em nós que ficou mal resolvida. Nós tendenciamos a responsabilizar sempre o outro dos nossos fracassos. A gente nunca consegue olhar para nós e nos reconhecermos como parte principal dessa história que não deu certo, dessa história que a gente não consegue dar continuidade, dessa procrastinação que muitas vezes, né, se acomete na gente. A gente idealiza um projeto e, por um dos motivos, né, eu não consigo mexer no computador. O mundo digital é um mundo que não me pertence. Sou totalmente analfabeta. A quem que eu vou pedir? Quem é a pessoa mais próxima? Meu filho, porque a gente acha que ele tem obrigação de passar para a gente aquilo que de repente a gente está investindo nele. Só que não. Conforme eu falei anteriormente, ele é um ser único, ele é um ser individual, que ele também tem sonhos, ele também já está iniciando, formulando projetos, né? Planos na cabecinha dele. E, de repente, essa questão de parar para ajudar-nos, nós mães, nesse momento não compete. Por quê? Porque ele está preocupado mesmo em caminhar para que os planos dele possam fazer acontecer, possam dar certo. Então, nós, mãezinhas, a gente tem que olhar para os nossos filhos com um olhar de respeito, com um olhar de empatia. É isso mesmo, né? Se colocando no lugar dele. Da mesma forma que nós estamos ali, naquela posição de querer ajuda, ele também, de repente, ele está numa posição de buscar ajuda em outro lugar para que o projeto dele possa acontecer. O nosso tempo é nosso tempo. Então, nós, em primeiro lugar, enquanto mães, a gente tem que respeitar o nosso filho como outra pessoa. Ele não é nós. Entende? Ele saiu de nós, mas ele é um ser pensante, um ser individual, um ser que tem sonhos, um ser que tem vontades, um ser que tem desejos, e que ele vai lutar para que tudo isso aconteça. E que nós, mães, já que nós estamos numa fase de queremos modificar a nossa vida, né? A Sandrinha é artesã, de repente eu quero ser uma artesã de sucesso, eu quero ser uma mulher, uma mãe empreendedora, eu abri mão do meu trabalho lá fora para estar em casa, para investir justamente num trabalho para estar mais próximo do meu filho, mas não é para alugá-lo. Não, muito pelo contrário, é para colocar-nos mais a escuta deles, é para acolher mais, é para poder ser canal para o crescimento dele, diante dos sonhos dele. E nós temos que nos responsabilizarmos com os nossos projetos. Eu quero, ok, como a Sandra falou, Sandra mora sozinha lá na chácara e não tem filho. Ela não chegou, ela não está aqui hoje fazendo uma live no Instagram, então ela conseguiu. Eu também, gente, quando eu abri mão, como a minha formação é enfermagem, eu era uma analfabeta no segmento digital. E comecei a fuçar, comecei a correr atrás, sabe, perguntava para amigas, porque as amigas também têm mais facilidade de nos ajudar do que os nossos próprios filhos. Porque, de repente, as amigas estão na mesma vibe, né, que a gente, né? Estão naquele mesmo patamar. E aí, vamos lá, como é que você faz para entrar? Quando eu comecei, eu não sabia nem que é um termo basicão que a gente usa, que é minimizar uma tela. Olha isso, Sandra. Quando me falaram, minimiza aí a tela, eu falei, gente, o que é isso?
Então, assim, são termos peculiar à informática, ao mundo digital. Mas que eu comecei a fuçar. Eu falei, não, gente, depende de mim, a vontade é minha, o sonho é meu, a garra tem que ser minha e a determinação mais ainda minha. Nós somos mulheres, somos inteligentes, temos, assim, o dom mais sublime que é o de ser mãe. E quer missão mais desafiadora do que essa? E a gente consegue? Não é, Sandra? É verdade. É como eu estava lendo aí sobre a águia, porque eu trabalho muito esse tema junto às artesãs, sobre de que Sim, elas são águias. E uma águia nasceu para voar. Uma águia nasceu isso aí. para voar e enxergar longe. E ela tem o foco, tem o objetivo, mas ela não deixa de olhar dos lados para poder voar e alcançar seu objetivo. Então, Isso mesmo. a águia mesmo, a ave, a águia, que é a rainha das aves, ela tem um desafio, a vida dela toda é de desafio. E ela, quando tem a tempestade, ela não foge, e não se esconde, ela enfrenta a tempestade. Por quê? Porque ela sabe que acima da tempestade, lá em cima, tem o sol que está brilhando e que tudo Sim. está acontecendo e a tempestade está lá abaixo dela. Então, ela enfrenta, ela vai. Então, uma artesã, uma mãe que chega nesse estágio, ela tem que enfrentar. Com A águia, certeza. a mãe águia, quando o filho já começa, os filhotinhos dela já começam a empenar, já está mais ou menos, ela empurra os filhotes para fora do ninho. Por quê? Porque ela quer que os filhotes aprendam. Vai voar. Vai Isso voar aí. debaixo da minha asa. Só que existem muitas mães que não entendem isso, querem que os filhos fiquem debaixo da asa dela, achando que estão protegendo. Mas é Não. óbvio que você não vai soltar o seu filho para o mundo e, ó, cada um se cuida. Não. A águia, ela, antes de ela ter os seus filhotes, ela escolhe muito bem o seu macho, a águia macho. Por quê? Olha só como é interessante. Ela faz um teste com ele com um pedacinho de um toquinho de madeira. Ela solta o toquinho de madeira e ele tem que voar e pegar esse toquinho de madeira e trazer para ela. Olha que legal. Se ele não conseguir fazer isso, ele está reprovado. Ela vai procurar outro macho. Por quê? Porque quando os filhos estão na época de sair do ninho, ela joga os ninhos, joga os filhotes para fora, empurra eles para a vida. Sim. E eles não sabem voar, eles vão assim, né? E aí eles vão caindo. Aí o pai, ele tem que ter essa destreza de voar e pegar o filho antes que ele caia lá embaixo e morra. Exatamente. Por isso que ele é testado. E a mesma coisa com o ser humano. O ser humano tem que testar o seu filho e tem que o quê? Continuar olhando, mas não exigindo coisas que não competem a ele. Então, exatamente. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta também. Está aberto para quem tiver alguma que tem filhos aí e queiram fazer alguma pergunta aqui para a Solange. Sim, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Ela aproveita que ela é ocupada, ela dá conta, ela abriu uma exceção ali na agenda dela para poder estar aqui conosco hoje às 16 horas, certo? Então vamos lá. Qual que é a dica, Solange, que você daria para uma mãe que chega aí revoltada com o filho por conta disso que nós estamos conversando? Então, eu penso que nós, que a mãezinha, né, que vivencia, porque é isso, nós somos limitadas, somos humanas, cheias de desejos, né, e cheios de sentimentos que muitas vezes eles perpassam verdadeiramente a nossa vontade. Vem aquela frustração, né? Às vezes você faz um projeto, uma idealização, e a pessoa mais próxima a nós são os nossos filhos, digamos assim. Então, a gente tende a projetar neles
esse pedido de help, né? Esse pedido de ajuda para a concretização do nosso projeto. E aí vem aquele não, que a gente não esperava, e de repente aquela frustração, a revolta. E aí, mãezinha, eu te convido, justamente nesse momento, a você mais do que nunca focar em você. Focar na sua habilidade, focar nos seus dons, focar na sua vontade própria de vencer, né? De querer fazer algo diferente. Porque, com certeza, a partir daí desse olhar diferenciado para o seu eu, né? E tendo esse entendimento de que você pode, que você é capaz, que você vai, com certeza, poder também fazer um link com seu filho, mas um link de parceria, né? Um link de companheirismo, não um link de cobrança. Porque jovem não funciona com cobrança. Nós não funcionamos. Imagine os nossos filhos, né? Que estão naquela fase de descoberta do mundo, de escutar mais coisas de pessoas mesmo lá de fora do que infelizmente, de dentro de casa, e que por isso nós, pais, mães principalmente, né, a gente tem que buscar muita sabedoria para ter um linguajar que chegue mais próximo a ele, e não que o afaste da gente. E quando a gente entra nesse embate, né, nessa postura de achar que ele tem por obrigação de nos ensinar algo, a gente já compra uma briga, a gente já compra ali uma barreira e que não vai ser legal, né? Para a convivência nossa dentro de casa, para o crescimento mesmo, para dar continuidade a esse elo, né? Que é ser mãe e filha. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de que nós somos capazes. E que nós somos capazes através da nossa própria força de vontade. Né? Buscando mesmo ajuda nas amigas, buscando ajuda sozinha. Se coloca-se diante do computador, vamos lá. A gente manuseia tantas coisas, tantos eletrodomésticos que vem, a gente senta, lê manual, quebra a cabeça, e a gente não consegue colocar para funcionar. Por que um computador vai ser páreo para nós, mulheres, né, que conseguimos aí atingir, ultrapassar tantos obstáculos, como a Sandra colocou super bem na história da águia. A águia, ela supera o obstáculo porque ela sabe que acima da tempestade tem um sol lindo brilhando. E assim nós temos que olhar diante daquele obstáculo que é o computador, por trás daquele obstáculo vencido, tem um desbravamento, de repente, de milhões de oportunidades que eu vou ter para crescer, para me realizar profissionalmente, como mulher, como pessoa. Enfim, amadas, eu creio que o mais importante é a gente confiar naquilo que nós podemos e que muitas vezes a gente não se dá conta do poder que nós temos. Mas eu também posso dar uma dica para vocês que eu achei assim muito interessante. É um escritor, é o Philip Agre. Ele, na realidade, ele estuda esse boom que está aí, né? O impacto que a internet está fazendo na vida do ser humano. Então, ele é um grande estudante disso, do ser humano com relação à internet, mas ele escreveu um artigo muito voltado para os iniciantes, né? Como vou ligar um computador. Então, ele vai ali do beabá. Eu achei muito interessante, bem propício, né? Quando a Sandra me convidou, eu sem querer, né? Lendo outros artigos, eu me deparei com esse. Então, assim, é o Philip Agre. Vocês podem procurar e vão, ele tem um livro também, então ele ensina exatamente como começar do beabá, né? Para mexer no computador, esse novo obstáculo aí pra gente. E é isso, Sandrinha. Obstáculos, muitas vezes, a gente tem que mudar a mentalidade. Sim, sim. Nossa, que tem que estar atual. Não é a idade, e sim a mentalidade. Exato. E tem que estar aberta para conhecer. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu conheci a internet em 2014. Gente, eu não sabia
absolutamente nada. Eu nem sabia que tinha esse tal do YouTube. Que podia Tá igual a mim. que podia acontecer. Estava surgindo lá o Facebook, eu também não sabia mexer. Enfim. Aí eu senti a necessidade de estar presente, porque quem me acompanha aqui no meu perfil sabe que eu tinha uma loja de arte e artesanato, tinha um ateliê e uma loja. De repente, o meu ateliê ele começou a ficar assim, com poucos alunos. Aí eu comecei a perceber, falei, o que está acontecendo com os alunos que não estão mais se interessando em fazer aula? Para mim conseguir os alunos, eu tinha que ficar ligando e tinha que ficar fazendo um trabalho intenso diariamente para poder montar uma turma de 10 pessoas. Antigamente era 60 por turma. Aí eu comecei a observar que os clientes começaram a vir fazer compra dos materiais em casa, começaram a fazer compra dos materiais para fazerem os artesanatos. Aí eu comecei a achar interessante aquilo. Aí eu perguntei, falei, mas você está fazendo compra de materiais por quê? Você já arrumou uma outra professora, alguma coisa assim? Sim. Sandra, a gente está fazendo os cursos pela internet. Falei, como assim pela internet? Olha aí. Aí me falaram, não, a gente está fazendo pelo YouTube. E a professora do YouTube passou a relação de materiais, e aí eu não entendi. Falei, mas como assim pelo YouTube? Como assim fazendo aula? Aí eu fiquei de cara. Fui ter que pesquisar. Falei, mas como é que é esse negócio de dar aula pelo YouTube? Aí eu fui lá no Dr. Google, perguntar o que é YouTube. Não sabia nem escrever esse nome. Aí apareceu, eu comecei a ver o que era. Comecei a entrar nos canais das mulheres que estavam ensinando a fazer o passo a passo. Aí a chave virou. Falou, puxa vida, se o meu cliente, o meu aluno, ele está lá no YouTube, o que é que eu estou fazendo aqui que eu também não estou lá? Isso aí, tá vendo? Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, pesquisar no YouTube, no Google, o que era isso, o que era blog, que eu também não sabia. Para que serve um blog? E-mail, eu não tinha nem e-mail, eu queria saber como é que fazia um e-mail. Um e-mail da Gmail. Eu não sabia fazer aquilo. Falei, meu Deus, como é que eu vou aprender? Aí, o que foi que eu fiz? Eu, como não tenho filho, eu tenho sobrinho, mas mora tudo longe. Eu tive que ir atrás. Eu tive que me informar, eu tive que pegar as amigas que sabiam mexer com isso. Isso aí. E vou à luta, vou aprender. Aí eu cheguei a uma conclusão de que sozinha eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu pesquisava no YouTube, tinha assim várias pessoas, cada uma ensinava de um jeito. Eu peguei e falei, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou ter que saber se tem algum curso aí que ensina. Se ensina exatamente. Uma pessoa, tá. Aí eu fui à luta, aí eu comprei o meu primeiro curso. Gente do céu! Naquela época, em 2014, 2015, não era que nem é hoje. Não era que você tem isso aqui não tinha, o Instagram não tinha isso aqui que nós estamos fazendo. Bater um papo. Era Orkut, né? Eu tinha um tal de Orkut, que eu fiz tudo e perdi. E então, hoje, a facilidade é tão grande para quem quer aprender, que eu acho que hoje não cabe mais uma mãe ficar dependendo de um filho para fazer as coisas. Não cabe. Por quê? Porque ela pode comprar um curso, ela pode investir em conhecimento. É um curso, eu comprei esse curso, eu faço ele que deu toda a base para mim montar meu e-mail marketing, ensinou, montei meu blog. Naquela época eu não tinha para quem perguntar. Hoje não, você compra, você adquire um curso, você tem um grupo no Facebook, você tem um grupo no WhatsApp, você tem alguma dúvida, você vai lá perguntar para alguém, sempre tem algum aluno aí que já passou, você passou e te ensina, te ajuda, você já resolve logo aquele termo, você pergunta, o que é esse negócio aí, on-page? Não sei, o que é e-mail? Dá um print do computador, o que é isso? Dá um print da tela do celular?
Porque são termos estrangeiros, a gente não sabe. Exatamente. Mas todo mundo te ajuda, então você deslancha. Então, eu acho que tem que ter interesse. Você tem que Tem. se interessar pelo seu projeto. Se eu não fosse atrás, o meu projeto não tinha saído do papel, não tinha saído dos meus sonhos. Por quê? Porque eu não tenho quem me ajude. Olha, ó vida, ó azar, eu não tenho quem me ajude. Então, agora se você tem jeito, eu vou te contar também, tem gente que não tem jeito para coisa. Por mais que ela se esforce, ela acha que ela não tem jeito. Então, aí, se essa pessoa já chegou nessa conclusão, ela tem que procurar um profissional. Que hoje em dia é muito fácil de você achar um profissional que faça esse trabalho para você. Para até você aprender. Eu já cheguei Exatamente. no ano retrasado, mas o ano passado, eu atendia muitas mulheres que compravam os cursos, mas não sabiam fazer. Então, eu dava um atendimento, uma mentoria, passo a passo. Você vai clicar aqui, ali e acolá. Então, existe solução para tudo, mãezinha. Não fica aí dependendo de ninguém. Do seu, não é seu filho, não, viu, Gostou? É sobrinho, até o vizinho. Eu já vi gente que fica vizinho. Aí chega alguém na sua casa para visitar o seu filho não quer te ajudar, mas o amigo do teu filho, ele pode Sim, te... e ajudam com a maior boa vontade. Porque, ô tia, eu vou ajudar porque eu estou na sua casa, né? Mas não é bem assim. Então a gente tem que. A mulher, ela é forte, ela é guerreira, não sabe da potência que tem dentro de si. Então ela tem que desenvolver isso e a luta. Assim como a Solange foi à luta, ela faz o atendimento dela de coach para as mães que têm esses problemas com as filhas, porque, segundo ela, ela nos contou que ela chegou a essa profissão de coach justamente porque ela teve muita dificuldade no trato com a filha dela. Então, ela não é uma coach que fala de um assunto que ela não vivenciou. Ela fala de um assunto que ela vivenciou, ela viveu. E ela, por viver, ela teve várias experiências do que funcionou e do que não funcionou com a filha dela. Não que todos os adolescentes sejam iguais, né? Mas o ser humano, ele tem o mesmo funcionamento. É só você entender e ir atrás de conhecer e de, principalmente, olhar para o seu filho. Aí sim você vai poder ajudar. Então, eu quero que você fale para mim agora, para o pessoal, como é que é esse seu trabalho de coaching? Como é que você trabalha? Como é que você faz? Então, Sandra, na realidade, por exemplo, eu estou acompanhando duas mãezinhas nesse processo do coach, né? Uma delas, ela vivencia muito essa questão da transferência, dessa projeção, né, para o filho. Na realidade, é para a filha dela, né? Ela idealizou muitas coisas para a vida dela, como pessoa, e que não deram certo. E aí ela projeta isso hoje para a filhinha dela. E aí, logo assim que eu comecei, né, a lançar no Facebook, que eu fiz lá a minha página, né, de coach, de mamães de meninas adolescentes, em busca de um relacionamento mais empático, né, é em cima disso que eu trabalho. É de buscar esses relacionamentos mais amorosos, né, de resgatar esse relacionamento mãe e filha de uma forma mais leve, que não seja essas cobranças, que não seja essas nossas projeções, que não seja essas transferências que a gente faz, e muito menos usando de uma autoridade que, na realidade, não é que nós, mães, não temos que usar de autoridade. Sim, claro que temos, mas uma autoridade nivelada, uma autoridade amorosa, não é uma autoridade imposta. Então, é isso que eu faço, que eu tento passar, porque, como você disse lindamente, eu não falo de algo que eu ouvi dizer.
Eu falo e por isso eu me esforço para ajudar, porque foi um tempo de muitas dores, né? Quem é mãe sabe o quanto que a gente sofre quando a gente vê os nossos filhos vivendo de forma errada, fazendo escolhas erradas, porque a conta chega. E quando a conta chega para filho, chega também para mãe, né? Não tem jeito. Eu creio até que assim que a conta para a mãe ainda chega maior, né? Porque aí a mãe se culpabiliza. Gente, se ele fez essa escolha, no meu caso, né, minha filha, se ela fez essa escolha, foi porque eu falhei, foi porque eu não estava ali, foi porque eu não pude acolher, foi porque eu não escutei. Enfim, a gente traça, viaja, né, nesse mundo da culpa, que é o pior sentimento que a mãe pode trazer para a sua vida. Não existe culpas. Existe simplesmente tempos de maturidade e de imaturidade. Existem tempos de percepções, né, mais profundas e percepções mais rasas. Então, conforme você vai vivendo e que você vai buscando, porque é isso, porque eu acho que ser mãe é como ser, além de você receber o dom divino, você precisa buscar também enriquecer esse dom divino. Você é uma profissão, só que é uma profissão que você dá apenas amor. Só isso. Você dá amor e você recebe amor. Mas como qualquer médico, como qualquer enfermeiro, como artesã, a gente precisa estudar. A gente precisa estar buscando como é que eu vou melhorar o meu relacionamento com a minha filha. Porque não é no nosso saber. Como todo mundo fala que virou um dito popular, ser mãe não vem com manual. E não vem mesmo. Porque o manual é a vivência, é a experiência, é a troca, né? Às vezes você vai com uma autoridade maior, você recebe rebeldia. Então, opa, não é por aí, não é esse o caminho. Então, a gente, acima de tudo, nós mães, temos que ter humildade. A gente tem que ter muita humildade para se reconhecer num papel também de parar e reconhecer, não, eu peguei pesado, eu errei, porque a gente não é a dona da verdade. Ser mãe não é ser dona da verdade. A gente tem que ter muito cuidado, a forma como a gente fala, a forma como a gente direciona, a forma como a gente cobra. Não pode. Ser mãe, a relação mãe e filha, ela tem que ser uma relação prazerosa. Uma relação que você tem plena certeza de que aquele serzinho, porque ser mãe emana de um ser que vem para os seus braços e que você tem plena certeza de que ele depende 100% de você para sobreviver. A cada dia um desafio. Então você tem que ter essa consciência, que você está ali para formar aquele ser, para ajudar aquele ser a ser individualista, no sentido de que ele tem os seus projetos, de que ele tem seus sonhos, que ele vai ter a sua própria identidade. Então, nós temos que apenas somar na vida dele. Somar. E com isso, né, graças a Deus, Deus me deu essa luz de que hoje eu posso ter aprendido com as minhas dores e posso ajudar as mães, de repente, a queimar tantas etapas que eu, né, tive que viver, tive que passar, sofrendo, chorando, mas aprendi. Graças a Deus aprendi e hoje eu faço esse trabalho. Ajuda essas mães que se perdem mesmo. A gente se perde, não tem jeito. A gente se perde como pessoa, não vai se perder enquanto mãe, né? E é isso, Sandrinha. Aí eu me coloco assim para ajudar. Nossa, o maior prazer. Buscando mesmo estar de forma integral naquela relação, naquele processo de coach e pronta para ouvir e acolher aquela dor e devolvendo, fazendo com que aquela mãe possa se enxergar como ela própria se responsabiliza em ela se melhorar, para poder seguir naquela relação mais empática, né? Mais amorosa com as suas filhas. Ah, que maravilha! Como é bom a gente poder contar com uma profissional que gabaritou como você para poder orientar, porque assim como uma mãe, ela quando recebeu o bebê na mão também
não sabia o que fazer, e agora como é que eu faço com esse serzinho? Eu tenho até medo de pegar nos braços, porque é assim, tão sensível, tão pequenininho, e agora como é que eu vou dar banho? Essa é uma etapa. Agora, essa outra etapa que você estava relatando é uma outra etapa não tão menos importante ou mais importante do que a primeira, né? Porque é como uma planta que você vai regando, aquela planta vai crescendo e você tem que amparar. Então, uma mãe que hoje abriu mão de ter o seu trabalho fora e que está em casa justamente para poder dar uma assessoria, para poder cuidar aí do seu filho, essa mãe, ela precisa do quê? Ela precisa, às vezes, de uma orientação. Olha que maravilha! Sim. Antigamente, a gente não tinha a internet, a gente não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar sobre o assunto, trocar uma ideia. Menina, está acontecendo isso, eu não sei mais o que eu faço com essa menina. Essa menina está me deixando de cabelo branco. E por aí. Aí hoje você encontra pessoas que podem te ajudar, podem te orientar dentro da sua casa a lidar com essa situação e não transformar a sua casa num campo de batalha, onde ninguém conversa com ninguém, onde o filho não conversa com a mãe, onde não conversa com o pai, e vira assim, o sentido da família passa a não existir mais, né? Então, hoje a gente pode contar com profissionais que fazem esse trabalho de resgatar toda essa convivência, de resgatar essa relação de mãe com a filha. Isso eu acho assim fantástico o trabalho que você faz. Eu só tenho a te parabenizar por isso, pela sua vivência que serviu hoje para você poder se qualificar. Obrigada. Ser uma águia que vai poder, que pode ajudar as outras mulheres, as outras mães, sim, se transformarem também numa águia. Joga, não, né? Joga não. Põe o seu filho para voar, mas fica de olho. Para voar. Isso aí. E a gente fica só no ninho aguardando. E de vez em quando aparando as arestas, né? Exatamente. Mas que bom, querida. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá? O som está saindo legal, porque nós começamos a falar aqui que nem umas duas tagarela, né? Porque o assunto realmente ele rende muito. Se a gente for falar desse assunto, a gente fica aqui horas e horas falando sobre isso. Isso é verdade. Depois aí a Solange vai deixar o endereço dela. O endereço dela não, vai deixar, vamos falar que nem o correto aqui das redes sociais, ela vai deixar o perfil dela lá no Instagram, porque você tem página no Instagram. Quais são as redes sociais que você trabalha, Solange? Então, a princípio eu só estou trabalhando mesmo com Facebook e Instagram. Está no meu projeto, bem rápido, de eu criar o meu blog e ter um canal do YouTube. Que aí no canal do YouTube, eu acredito que vai ser muito mais fácil eu alcançar mais mãezinhas, né? Porque às vezes o tempo não é o tempo daquela mãe, né? E aí aquela mãezinha, eu deixo lá um vídeo gravado no canal do YouTube, aquela mãezinha no tempo dela, ela pode acessar, ela pode ouvir. E, enfim, inclusive eu vou fazer enquetes para saber qual é o assunto que mais gostariam, né, que eu falasse, que eu gravasse. E aí, é isso. Mas aí, pessoal, o Facebook mesmo e o Instagram. E o seu endereço lá no Facebook, qual que é, Solange? Do Facebook, na realidade, pode procurar por Solange Cardão. Porque aí a minha página de mães é mães para adolescente, buscando uma relação mais empática. Então, como é mais difícil, se buscar por Solange Cardão, aí ela está atrelada ao meu perfil pessoal, essa página, né, do Facebook. Então e do Instagram é esse, né? É Solange Cardão Coach. E tem também o Sol de Deus, né? Que também estão os dois, que é o meu pessoal, mas que está atrelado
ao meu profissional. Ah, então tá bom. Depois, essa live, pessoal, eu sei que tem muita gente que gostaria de estar aqui participando da live, mas pelo horário, eu recebi aqui várias por causa do horário. Mas essa live, ela fica durante 24 horas aqui no meu perfil, tá? Sandra Lotto Oficial. Então, você pode chegar em casa com calma, com tranquilidade, ouvir a live, pegar aquilo que interessa para você. Se você tem esse pequeno probleminha que é possível se resolver aí com os seus filhos, aí você, durante 24 horas, você pode. Depois eu salvo a live e coloco lá no meu canal no YouTube. Aí sim, lá no canal no YouTube, eu vou colocar os seus endereços abaixo ali na descrição, para que as pessoas que queiram procurá-la possam fazê-lo. Porque aí você vai poder tratar com mais celular, a pessoa vai poder conversar com você, e aí você vai poder saber o que você tem que fazer com aquela mãezinha para ajudá-la. Tá bom? Sim, ótimo, Sandra. Então, agora já está quase acabando a nossa live e o Instagram é assim, ele fecha na tua cara, ele não te avisa, viu? Ele fecha e acabou. A gente já está quase chegando lá, faltam 5 minutos. Eu queria que você se despedisse para a gente se despedir da nossa audiência, por favor. Ah, eu adorei, amei, obrigada por essa oportunidade. Mãezinhas que nos acompanharam, e espero que eu tenha podido ajudar, né, de alguma forma. E precisando, é só me procurar. Estou aí no Face, no Instagram, estou pronta aqui para somar aí com vocês, viu? E você, Sandra, só tenho que agradecer. Eu que agradeço você, minha querida. Beijo no seu coração. A você também, querida. Então, pessoal... Não. A Kelly fez uma pergunta aqui que não deu ali para responder, né? Mas não é errado, não, você pedir para que ela arrume a bagunça. Por quê? Porque você está educando a sua filha. Tá bom? Tá bom, Kelly? Ó, gente, um forte abraço para vocês. Eu agradeço por vocês que estiveram conosco participando dessa live. Espero que ela tenha sido boa para você, assim como ela foi para mim, que ela tenha sido útil na sua vida. Aí vocês que me acompanham, vocês podem deixar sugestões de que tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para fazer as lives. As nossas lives serão sempre de terça-feira. Hoje foi uma exceção, de terça e de sexta. E hoje foi uma exceção porque a Solange só podia fazer hoje. E o tema, como era muito interessante, eu abri essa exceção para ela, tá certo? Então, para vocês, minhas queridas mãezinhas, ó, beijo grande no coração de vocês e até sexta-feira eu vou estar com uma outra live aqui falando sobre Instagram para artesãs. Se você é uma artesã e quer saber como é que se trabalha no Instagram, eu vou estar aqui com a Rosana Mutuca. Ela é uma artesã que trabalha com a costura criativa. Se você é fã dela, esteja aqui que nós vamos conversar com ela. E ela é uma simpatia também de pessoa. Para você, querido, um forte abraço, ó. Beijo no coração de vocês.